E aí, pessoal, né? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É, Tenham tido a oportunidade de ler bastante poesia essa semana. E estamos aqui, mais um pub, né? Pub, Poesia Universal Brasileira, para conversar sobre poesia com vocês. Como vocês já devem ter percebido, minha voz está um pouco diferente hoje, está rouca. E inclusive eu estava em dúvida, né, se eu fazia esses vídeos esse fim de semana ou não, para poupar vocês dessa voz de gripe e também de um possível nariz escorrendo, espirrar ou coisa do tipo. Mas no final eu tô bem, tô melhor, sentindo melhor, né, hoje, né, e decidi fazer esses vídeos que geralmente a gente faz aos sábados. Então peço paciência, né, a vocês aí, a galera que está escutando, que está ouvindo, né? E por causa disso também os vídeos geralmente a gente faz de meia hora aqui a nossa conversa, mas hoje talvez a gente faça aí de uns 10 minutos a menos, para eu não forçar muito a garganta e também não aí prejudicar aí o ouvido de vocês com essa voz ou com é, uma possível tosse aí ou coisa do tipo. Tá vendo? Desculpa. Mas não, eu não acho que seja Covid, para quem se perguntar aí, porque eu não tive febre, não tive muita tosse, nada, dor de cabeça. Só foi realmente muito nariz escorrendo, tal, espirrar. E uma coisa curiosa foi a boca. A boca ficou bastante sensível, os dentes, a gengiva, o céu da boca, tudo parecia machucado, parecia machucando. Com qualquer alimento, não com escovar o dente. Mas de um dia para outro, né, conforme eu fui melhorando, de ontem para hoje, a boca voltou ao normal, a sensibilidade da boca. Então não sei que tipo de bactéria aí me pegou, que tipo de gripe foi essa. Mas já estou me sentindo melhor. Então acho que é isso. Também gostaria de agradecer a galera que já está aí curtindo o canal, que já se inscreveu. Já estamos aí chegando aos 100 inscritos, o que é realmente uma marca, né? E sim, valeu pessoal, valeu pelos comentários já, pelo apoio, por estarem aí conversando sobre poesia com a gente. E também gostaria de parabenizar, né, que essa semana eu vi aí bastante gente ganhando prêmios, né, poéticos, a poesia levando bastante prêmios. Então isso é bacana, né? Sempre é, é legal ter esse tipo de apoio, de suporte. Mas ao mesmo tempo parabenizar também os que não ganharam, não aqui todos não, que são a maioria, né? Que sempre escrevem ou participam de concursos ou não participam. Parabenizar todos, que o importante é isso, né? O importante é cada vez mais a gente tá tendo é, autonomia, sentindo que a gente tem a possibilidade e que tenha o direito e que tenha, né, que tenha o privilégio, às vezes, não de escrever e de expressar aquilo que a gente pensa em forma poética, né? Então, a todos que escrevem, que escreveram, né, meu parabéns, né? Isso que é importante. Eu sempre gosto de lembrar, não, uma frase, acho que foi do Goethe, que dizia que o prêmio daquele que canta é o seu próprio canto, né? Então, mais do que ser premiado, a gente se premia, não, a gente se premia cantando aí coisa boa, né? Cantando algo positivo aí para que a gente questionadora também, crítica para a gente sempre estar melhorando como aí humanidade, como sociedade, como ser humano e etc. Então isso que é importante. Então, ganhando prêmios ou não, parabéns a todos e parabéns àqueles que ganharam, claro, que, que, que tenham sido com mérito. Mas é isso daí. Hoje a gente está aqui para ler Adriane Garcia. A gente já leu aqui uma vez um poema dela, um livro dela. A gente conversou um pouquinho sobre o primeiro livro dela.
e a gente vai conversar sobre o segundo. Então tem alguns poetas que a gente vai ler a obra, né? Eu pretendo ler a obra. Tudo depende dos livros que eu tenho, realmente. Não é só uma questão de desejo. Gostaria de ler a obra de muita gente, mas isso não é possível. Até mesmo porque, morando aqui em Londres, fica difícil muitas vezes de conseguir livros e etc., né? O envio é demorado e também já fica... Geralmente os livros no Brasil já não são tão em conta, né? Infelizmente. E mandar para Londres, o preço ainda, né, se torna aí o preço de 2 livros praticamente, às vezes. É, mas é isso daí, da Adriana deu certo, de eu possuir aqui alguns livros dela. Não, ela gentilmente não me enviou aí os livros. E todo aquele poeta, não, que esteja interessado na minha leitura, que queira que eu leia, né, será um prazer, não, receber os livros e ler aqui, fazer essa leitura. Não só aqui no meu canal, mas fazer a leitura em si, não, que isso que é importante, né, fazer a leitura, não, independente de se a gente faça vídeos ou não, o importante é ler poesia, né. Mas esse segundo livro que eu tô lendo da Adriana é o Fábulas, Fábulas para Adulto Perder o Sono. E nesse segundo livro a gente já começa a ver algumas características aqui que eu acho que vai se afirmar na poética da Adriana, né? E uma delas, na questão da forma, eu acho que é a questão dos poemas curtos em si, não? A maioria, não, no primeiro livro a gente ainda tinha alguns poemas não longos, mas assim, de uma página. Mas nesse livro aqui, os poemas, a maioria são meia página ou menos, né? Somente aí, não, seis parágrafos, 6 versos, não parágrafos, 6 versos, 8 versos. Então, poemas bem curtos, né? E outra característica da poeta é que ela começa todos os versos com letra maiúscula. Isso já notei, né? A gente já notou no primeiro livro. E nesse segundo parece que ela vai aí tomando essa característica como algo que faz parte da sua maneira de escrever. O que é interessante, né? É interessante quando essa linguagem vai sendo criada entre leitor e poeta, né? Que vai criando uma certa estabilidade, não um certo terreno firme aí, da onde a gente pode seguir percebendo outras características da escritora ou do escritor. É, então, essas questões, por enquanto, na Adriana, começam a se destacar, né? Tanto a letra maiúscula, no começo de todos os versos, quanto poemas curtos, né? Breves. E a questão da pontuação também, né? Ela costuma não usar pontuação ou usar de maneira é, bem definida, né? Bem assim, não de modo tradicional, né? Os poemas em geral têm pouca pontuação, né? Apesar de possuírem o ponto final sempre, então ela faz questão de terminar os poemas com ponto final, como realmente dizendo: aqui eu termino este poema, né? Mas o resto da pontuação ela trabalha de forma bem mínima, né? É, mas ela não se limita assim a não usar pontuação, como a gente encontra em outros poetas, como na Lucy Collin, que a gente viu. Não, ela se tem a necessidade de pontuação, ela usa, né? Se ela encontra essa necessidade. E então essas são as questões, assim, acho que em relação à linguagem que a gente começa a questão a forma, né? Na linguagem em si ela segue com uma linguagem, né, simples, né? Uma linguagem da fala, uma linguagem falada, usando não termos complicados, não? Bem direta, na verdade, não?
E acho que é algo interessante que a gente começa a perceber na Adriana, que acho que muita gente gosta, é como ela tenta passar, não, através dos versos curtos, né, e dos poemas curtos, um controle, né, sobre a sua escrita, né. Eu acho que isso começa a ficar bem nítido, não? E é claro que esse controle é bem mais fácil consegui-lo quando você realmente escreve versos, né, curtos e poemas mais curtos, né? Você tem esse controle maior sobre aquilo que você quer dizer ou não dizer. E a Adriana começa a passar isso, né? O que eu acho interessante, né? O que eu acho bem bacana, assim, de um poeta, quando ele começa a criar, né, um jeito de escrever, que não limita, não, a sua questão temática, o que ele tenta transmitir, né, em termos de ideias, de pensamentos, é, e ao mesmo tempo cria, né, essa coisa que eu falei para você entre leitor e, e escritor, né, que vai criando aí alguns vínculos, né, algumas certezas com relação ao poeta e certezas sempre são são coisas que o ser humano busca, né? Ainda mais quando se trata de poesia que geralmente está bem ligada ao caótico, não à desconstrução de certas ideias, não, e de certos temas. E é o que a poeta tenta, na verdade, não? Então, através dessas formas mais fixas, ela busca uma desconstrução, né? Isso a gente vai encontrar nos temas. E nesse daqui tem essa questão da fábula, né? Então, a poeta, apesar que é, tipo, é o que eu achava, né? Então, talvez aí esteja uma falha minha, né, na leitura, que não soube ler o título, porque no título a gente encontra fábulas para adultos perder o sono. Só que o que a gente vai encontrar não são totalmente somente fábulas, não. A poeta vai tratar de assuntos que às vezes não são fábulas, são ficções literárias, né? Como a gente tem aqui sendo tratada a Penélope, não, da Odisseia, ou às vezes são realmente questões, né? Questões, será, sociais ou questões da realidade que são vistos como fábulas, talvez, pela, pela poeta, né? Ou ela quer que a gente se dê conta, né, dessa questão que é tratada na sociedade de modo talvez aí fabuloso. Ai, ou com um olhar de fábula, né? É, mas, mas ela começa, na verdade, definindo aqui a questão do artista, o que são os artistas dentro dessa criação da fábula. O que eu achei interessante são somente 3 versos, né? E a gente vê, né, essa intenção da poeta no outro livro. Também ela começava, não, definindo o que ela era como artista, né, dentro da poesia, né? E agora ela define aqui já no primeiro verso o que é os artistas, né? Então eu vou ler aqui para vocês esse verso, que acho que diz muito. Esses 3 versos. Os artistas. Os artistas são aqueles que veem chifre em cabeça de cavalo. São deles os unicórnios. Então aqui um verso, 3 versos, não? Onde diz que o poeta é aquele que imagina, né? Que põe chifre onde não tem. E através desse chifre cria algo aí, né? Mais precioso que um cavalo, que seria o unicórnio. Um ser mais fabuloso, né? Nesse sentido também. Um ser mais mágico, mais irreal. Mas tudo isso a gente pode ver de forma positiva como forma negativa. Eu acho que a ambiguidade aqui, né, talvez não esteja clara,
né? Que eu acho que ela quer realmente ver o artista de maneira positiva aqui, mas a gente podia muito bem realizar uma crítica onde o artista, né, esse ser que não consegue ver o cavalo, que talvez seja um dos animais mais perfeitos que existam na natureza, né? Para quem tem uma relação com cavalos, eu acho que vai aceitar esse tipo de, de statement ou de afirmação. Mas é claro que eu tô brincando, não é nada perfeito, né, ali. Mas sim, que o cavalo é um animal bem, né, ele é, né, a gente pode vê-lo, não, como um animal forte, né, um animal aí que antes de ter as máquinas, não, foi um dos animais mais usados, não, na agricultura e que ajudou a humanidade de formas, né, milhares, não, tanto na guerra quanto no dia a dia, né. E como imagem em si, né, o cavalo, aí a gente vê, não, na pintura sempre os reis ou isso, eles estão montados a cavalo e tal. Então o cavalo tem essa relação, né, de poder, de força, de velocidade, né, de resistência. Então é um ser aí, né, e também dócil, não, de não um ser que você pode confiar, né, um ser também fiel nesse sentido. Só que é claro que isso não basta pro artista em si, não. O artista tem que ir além e colocar um chifre no cavalo e torná-lo esse ser, né, mágico, que é o unicórnio. Então tem esses dois tipos de crítica, né, que a gente pode ter com relação ao artista, né. E realmente o artista é esse tipo, né, esse tipo inquieto nesse sentido, né, que mesmo se as coisas estivessem bem, ele ia ter que imaginar algo dentro daquele bem, dentro daquela realidade, como a realidade é no final, né? E por isso a gente tem, né, todas essas controvérsias com relação aos artistas. Mas seguindo adiante, não, então a gente vai encontrar, assim, vários poemas que vão lidar com a questão da fábula, mas principalmente a fábula talvez construída pela Disney, né? Que geralmente nem é a fábula em termos originais, né? Ou do que seriam, não, certos contos, não, fabulosos, né? Como a gente conhece, não, dos irmãos Grimm ou outro. Então acho que a poeta liga, não, ela quer tratar mais essa imagem, não, realmente da Disney, né? Dessa fábula da Disney, né? Tanto que ela não sai desse terreno fabuloso dos contos mais conhecidos, né? Do Lobo Mau, do Pica-Pau, dos Três Anões, da Branca de Neve, dos vampiros. Então, aqui no terceiro poema a gente tem Penélope no último dia. Então, Penélope, que não é do conto do Odisseu, que do Ulisses, né? Se vocês preferirem. É, que dentro da literatura é uma ficção, mas não sei se chega a ser uma fábula. Mas sim, acho que pode ser visto, não, se quiser, em termos da sua condição, não do que ela, a imagem que ela tem dentro da ficção da literatura. Então a poeta vai tentar parodiar, né, várias, né, tem vários sobre a Branca de Neve, né, sobre a Branca Adormecida, sobre enteada, né, sobre princesas, né, que nem sempre precisa ser a Branca de Neve ou outras, mas tem alguns que nem sobre esse, né, sobre os dóceis. Então, um poema que trata dos dóceis, daquelas pessoas talvez que têm uma ideia, né, aí naive do mundo, né, simplória, por assim dizer. É, então você vai encontrar poemas assim que às vezes lidam com ideias que talvez a poeta considere uma fábula, né? No sentido de não estar, não, realmente.
passando a realidade. O que funciona, né, em termos do que a poeta transmite, né, dentro dos poemas, né, dentro da sua linguagem, que é sempre eficiente, mas como tema geral, né, para quem encontra o livro, ao menos eu, quando eu encontrei o livro, eu achava que o livro ia seguir para um outro caminho, né, ia realmente lidar com fábulas, e fábulas a gente tem as milhares, né, até não tá aqui nenhuma fábula tipo nacional ou brasileira, até por causa disso, né? Porque talvez a ideia da poeta fosse parodiar essas fábulas, não? Ou dizer o que elas não dizem sobre a realidade, não? É... Mas a intenção da fábula não é essa, né? E então nessa veia mais nacionalista da poeta não querer aí lidar com essas fábulas nacionais, né, de maneira risória, não? Ela talvez deixou de lado, não? Ou realmente ela não achou que seria interessante tratar dessas fábulas. Mas o livro então acaba se concentrando nessas fábulas da... Tipo, tem uma interessante aqui da Fera e a Fera, que eu gostei. Gostei também a de que trata do sapo, né? O sapo e a princesa. Vamos ler essa daqui então, que a gente passou aqui 20 minutos e não lemos nenhum poema. O sapo e a princesa. O sapinho croaque, croaque, aparece na janela. Toda noite a mesma coisa. Faz serenata para ela. Malabares se contorce, na esperança de um beijo. Ela nada, vira e dorme. Fica adiando o desejo. O sapinho croaque, croaque, sofre, finge realeza. Nem sabe que ela é sapa, disfarçada de princesa. Então aqui essa reversão, né, da ideia, não, da princesa, que beijará o príncipe, não, e o príncipe se tornará o sapo, não, e o sapo se tornará príncipe. É bem bacana. Então é nesse sentido que a poeta trabalha muito dos temas. Às vezes de maneira mais dura, não? Às vezes não tão de maneira engraçada, né? E irônica como essa. Tem essa do Patinho Feio, que também achei bacana. Vamos ler aqui. No primeiro quaquá, que disse, já havia sido interrompido. É quem, é quem, é quem, é quem? E foi informado que seu ovo nasceu quadrado. Quebrou do lado errado. E incomodava por ter quina. Todos os bichos do curral, da sala, do quintal, eram-lhe muito indiferentes. E tentou ser cada um deles. Sem sucesso. Soluçava. Um dia sonhou com um cisne. Grande. Que sem nenhum soluço lhe dizia: vai procurar sua turma. Bem interessante e criativo esse daqui, não? Com a linguagem popular aí metida na fábula. É uma linguagem falada, não? Que também faz muito parte da fábula, né? Da fábula contada realmente, não escrita, né? Não aquela das Disney. Ela é uma linguagem bem falada, né? Uma linguagem oratória, realmente do popular, não? Mas eu acho que é isso daí. A gente já está falando aqui 25 minutos sobre o livro da Adriana. Tem muitos poemas interessantes nesse sentido, né? A Adriana, como eu disse, é uma poeta que realmente ela
passa esse controle sobre a linguagem, né? E isso cria, né? Cria uma confiança, né, para o leitor, para quem está lendo, né? De que aquilo que está ali dentro do poema é realmente aquilo que tinha que estar dentro do poema. Passa essa firmeza, não, em termos de, de síntese, né, de síntese de linguagem, né, do que a poeta quer transmitir, não, aquilo que ela quer transmitir, ela transmite de forma bastante eficiente. Apesar que para mim, como eu disse, me decepcionou um pouco com relação aos temas, né, com relação ao quanto a poeta tratou, né, com relação às fábulas, né, me pareceu que ficou num, num, set- numa parte bem reduzida, né, das possibilidades que a poeta poderia alcançar, né. E nem tem esse poema aqui chamado Gosto Ruim. Deixa eu ler para vocês o Gosto Ruim. O peixe tinha fome. Qualquer isca era boa. Há tempos não vinha uma sombra para cevar a água. O peixe morreu pela boca. Viu vantagem no anzol. Qualquer isca era boa para quem só comia migalhas. Então aqui a gente tem uma fábula, talvez até criada pela poeta, com um ensinamento aí, né? Que realmente as fábulas têm. Mas eu não sei quanto isso é uma fábula realmente existente que a poeta tratou aqui, ou faz parte da imaginação dela, da sua criatividade. Mas é algo que, tipo, aqui, né? E através do que a poeta colocou, do uso das linguagens, das palavras, do tema, né? É algo, não, excelente, não? Assim, em termos de poema, em termos de transmissão de mensagem. Eu somente não sei quanto isso dentro da temática, que mais uma vez, talvez seja totalmente invenção minha, né? Ler o título, né? E já criar uma certa perspectiva para o livro, uma certa ideia e depois não encontrar isso que eu esperava, né? Isso é a questão de leitor e livro, né? Leitor e autor, né? Então talvez seja eu trabalhar essa questão, né? E vir aceitar, né? Qual foi a intenção da poeta em si, né? Com o seu tema. E então sempre vai ter essas ambiguidades, não? Se a gente lê algo de forma crítica e pensando e se perguntando, mas por que usar esse termo então? Por que não usar outra coisa? Por que disso? Por que daquilo? Mas eu acho que é assim que a gente tem que ler, né? Livros, e é assim que a gente cresce como poetas ou como leitores e etc. Mas, mas é isso aí, né? Eu vou deixar vocês então com mais um poema desse livro de fábulas e poemas da Adriane Garcia. O próximo livro que eu vou ler dela é o Só com Peixes, talvez. Eu acho que esse é o que veio depois desse. É, e espero que vocês leiam. Se vocês ainda não leram, espero que comprem lá o Fábulas para adultos perder o sono. E espero que vocês perdam o sono lendo Adriane Garcia. E tem muitas, como sempre, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia conversar sobre esse livro, né? Quanto melhor o livro, mais a gente poderia ficar conversando, né? Sobre várias questões, vários temas, né? Várias várias camadas, né? Que vem dentro de um livro, né? E sobre o que ele trata, né?
Mas eu acho que aqui hoje a gente já começou, já falou mais do que a gente poderia. E eu vou deixar vocês com um poema que chama-se Santa. Então esse poema também resume um pouco, né, o que eu disse. É um poema que eu gostei bastante, né? Eu achei interessante a crítica, é uma ambiguidade também entre crítica e elogio no poema. E ele tem esse nome, né, Santa, que, que você pode imaginar, né, o que trata sobre a fábula em volta da ideia da santidade, não? Mas nesse sentido também tudo é fábula dentro da nossa relação cultural, né? O dinheiro é uma fábula, né? As instituições democráticas são uma fábula, os direitos humanos são fábula. Fábula todos no sentido de que dependem da nossa relação com uns aos outros, né? E a relação com a linguagem. E depende da nossa crença, né? Da nossa crença. Se a gente não crê não no dinheiro, se a gente não acreditar que o dinheiro ele tem um certo significado ou que as instituições têm um certo valor, elas deixam de ter esse significado, não é diferente da realidade. A gente não precisa crer, não, na realidade como a pedra. A gente não pode, não tem por que crer que a pedra, quando ela atirada em nós, ela vai nos machucar, porque porque isso vai ser indiferente, não? Se alguém atirar uma pedra para nós, em nós, ela vai nos machucar, não? Isso não depende da nossa crença. Agora, se a gente deixar de crer que vamos dizer que roubar alguém é algo mal, né? Esse roubar alguém vai deixar de ser algo mal, né? E por isso tem gente que rouba e tem gente que não rouba, não? Porque para muitas pessoas isso não é algo mal, né? Então, nas atitudes, né, naquilo que a gente cria, né, na nossa sociedade, não, em relação, né, à cultura, a como a gente se comporta e tudo mais, né? Tudo isso depende muito de como a gente vê, né? De como a gente acredita naquilo, né? Na fábula que a gente cria, né? Em redor a isso. É, mas eu acho que o poema trata um pouco nesse sentido a fábula, né? A crítica com relação à santa. Então fiquem aí com a santa e com a Adriane Garcia. Parabéns, Adriane. Valeu aí mais uma vez pela sua generosidade, por me mandarem os poemas, tá? É, e é isso daí. Sigam lendo poesia, muita poesia. E até a próxima, tá? Vivam uma existência fantástica. Tchau, tchau. A Santa. A Santa subiu o morro, descalça, distribuindo todos os seus pertences. Raspou a cabeça aos alopécicos. Deixou a bolsa aos famintos, a roupa aos desnudos, e continuou subindo. Nua em pelo, deitou-se com os necessitados. De alívio, foi mal vista, e doou seus olhos aos cegos.